paz, queridos. Hoje eu quero compartilhar contigo um vídeo que fala sobre o que acontece quando saímos da presença do Pai. O que acontece quando deixamos a presença do Pai e nos iludimos e caímos em tentações mundanas e caímos em desejos humanos que acabam nos afastando daquilo que é mais precioso, que é a presença do nosso Pai. Desejos do mundo, ilusões do mundo, tentações do mundo, muitas vezes elas se colocam na nossa frente para tentar nos tirar do foco da presença do Pai. Só que a partir do momento que nós saímos da presença do Pai, nós temos algumas consequências em nossas vidas. Coisas começam a mudar, porque nós já não estamos mais próximos do Pai. E um filho, para ter a proteção do Pai, ele tem que estar perto do Pai. E eu quero refletir contigo e meditar numa passagem que está lá em Lucas 15, no versículo 11 ao 24, uma passagem muito conhecida que fala sobre o filho pródigo. Só que hoje nós vamos analisar as etapas e as partes dessa mensagem. Vamos lê-la primeiro. A palavra diz assim: continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei e matai um novilho cevado. Comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Então aqui nós temos a história de um filho mais moço, de um homem, que optou em pedir a herança de forma antecipada. E a partir do momento que ele estava com o dinheiro nas mãos, com uma parte da sua herança, ele se afastou da presença do pai. Só que longe do Pai, ele colheu as consequências dessa atitude. E eu quero falar contigo sobre 3 fases dessa mensagem. A primeira fase é quando o filho decide sair da presença do Pai. A segunda parte é a vida que o filho teve longe da presença do Pai. E a terceira parte da mensagem é quando o filho retorna à presença do Pai. Então, na primeira parte da mensagem, quando o filho decide sair da casa do pai, nós observamos aqui um fator decisivo para que ele tomasse essa atitude. Primeiro, o filho não soube esperar o tempo de Deus. Quando que um filho tem direito à herança de um pai? Só quando o seu pai falece, quando ele não está mais entre nós, aí sim, os filhos têm o direito à herança. Porém, esse filho solicitou aquilo que não era o tempo certo ainda com o seu pai em vida. E aqui nós aprendemos que muitas pessoas agem precipitadamente, não sabendo esperar o tempo de Deus. Esse filho não soube esperar o tempo certo para que ele recebesse a herança. Ele quis se antecipar aos fatos.
E nós temos que entender que Deus, Ele só vai nos entregar algo, Ele só vai nos dar algo quando nós estivermos prontos para receber. Esse filho, ele não estava pronto para receber a herança do pai. A história diz isso. A história diz que, a Bíblia nos diz que ele pegou todo o dinheiro da sua parte da herança e gastou de forma dissoluta. Você entende agora por que o filho agiu de forma precipitada? Porque ele quis antecipar o tempo de Deus? Porque ele não tinha ainda a cabeça, ele não tinha maturidade para receber a sua herança. E assim é conosco também. Deus só vai confiar algo a nós, o nosso ministério, bens, riquezas, quando nós estivermos prontos para receber. Às vezes nos questionamos: mas pai, eu oro tanto para ter um carro, eu oro tanto para ter a minha empresa, eu oro tanto para ter o meu ministério. Mas nós precisamos entender que as coisas no tempo de Deus, elas são formosas, elas são perfeitas. E Deus só vai te entregar aquilo que Ele tem reservado para ti quando o teu coração estiver pronto para receber, quando o teu caráter estiver pronto para receber e quando você tiver sabedoria para administrar aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. Esse filho não teve sabedoria, ele não teve discernimento, ele não teve condutas adequadas com parte dele da herança. Mas por quê? Porque ele não soube esperar o tempo certo. Ele não soube esperar o tempo de Deus para a vida dele. E recebendo esse valor de forma antecipada, ele não estava preparado para administrá-lo e acabou gastando tudo. E outra coisa que nós percebemos nesse primeiro instante é que muitas coisas aparecem para nos tirar do nosso foco, que é a presença do Pai. Nesse caso aqui, o que tirou o foco desse jovem da presença do seu pai foi a ambição, a ganância de ter parte da herança nas mãos dele. E eu te faço uma pergunta agora: o que tem tirado o teu foco da presença do Pai? O que tem tirado o teu foco da presença de Deus? São companhias? São amizades? É o dinheiro? São bens? São festas? São prazeres mundanos? O que tem te desviado do teu maior foco, que deve ser Jesus Cristo, a presença dele na tua vida? Nós precisamos estar orando e vigiando o tempo todo, para que não caiamos na tentação e venhamos a sair da presença do Pai. Então esse é o primeiro instante dessa mensagem, a primeira parte, que é quando o filho decide sair da casa do Pai, por não saber esperar o tempo e por cair nas seduções desse mundo. E a segunda parte da história é a vida desse jovem longe da presença do Pai. Eu costumo falar que uma lei que nunca falha é a lei da semeadura e da colheita. Aquilo que tu semeia, tu vai colher automaticamente. Se tu semeia amor, você vai colher amor. Se você semeia discórdia, você vai colher contendas. Se você semeia tristeza, você vai colher inimizades. Então a nossa vida, ela é baseada em semeaduras e colheitas. E esse filho, ele teve as consequências na vida dele por ter escolhido sair da presença do Pai e por não ter respeitado o tempo do Pai na vida dele. E uma coisa que nós aprendemos quando esse filho sai da presença do Pai é que ele não consegue viver com aquilo que não é dele. Preste bem atenção nisso. O dinheiro que esse filho tinha nas mãos era por direito dele? Não, querido, porque o seu pai ainda estava em vida. Ele estava com recursos em suas mãos que não eram direito dele ainda. E quando nós tentamos viver com aquilo que não é nosso, não dura muito tempo. Você tem que aprender a viver com aquilo que Deus te dá e não tentar viver com aquilo que é dos outros. E outra coisa que nós aprendemos é que o filho,
ele perde a proteção do seu pai quando está longe. Obviamente, se esse filho estivesse passando por aquelas necessidades perto do pai, o pai interviria, ele entraria na situação e tiraria seu filho de toda aquela fome, de toda aquela pobreza que ele estava passando. Mas pelo fato do filho ter escolhido ficar longe do pai, o pai não podia resguardá-lo, porque o filho optou em estar longe. E uma coisa que nós aprendemos também é que quando estamos longe da presença do pai, nós acabamos aceitando propostas que nós não aceitaríamos se estivéssemos perto do pai. Esse filho, ele foi levado a cuidar dos porcos. Será que se ele estivesse perto do pai, ele estaria nessa mesma função? E outra coisa que nós aprendemos é que longe do pai não existe amor. Porque esse jovem, ele desejou, tamanho era a fome, comer a comida dos porcos. E ainda isso foi negado a ele. Imagina só, querido, perto do seu pai, na presença do seu pai, ele tinha tudo. Mas longe do seu pai, ele foi obrigado a cuidar dos porcos. E ainda assim, desejando comer a comida dos porcos, não foi autorizado. Longe do pai nós passamos necessidade. Nós precisamos. É fundamental que nós venhamos a ficar na presença do pai. E o terceiro momento dessa mensagem é o retorno do filho à casa do pai. E aqui nós vemos o tamanho amor do seu pai em receber o seu filho novamente. Mas para que esse filho voltasse à casa do pai, ele teve que se arrepender. Ele teve que se arrepender, porque ele reconheceu que ele era dependente da presença do pai. E esse filho chegou um momento que ele caiu em si, e ele pensou: mas os trabalhadores do meu pai estão vivendo de uma forma muito melhor do que a que eu vivo hoje. Eu preciso voltar. E entenda uma coisa: arrependimento significa mudança de direção, mudança de rota. É você estar indo para uma direção e você se arrepende e vai para outra direção. Ou seja, ele precisava mudar suas atitudes, mudar os seus pensamentos. Para ele voltar à presença do Pai, ele tinha que se arrepender e entender que o caminho que ele estava indo era errado e ele deveria voltar para o caminho certo. Que os pensamentos que ele estava tendo eram errados e que ele deveria agora ter os pensamentos corretos. Que as atitudes que ele vinha tendo eram as atitudes erradas e agora ele precisava voltar a ter atitudes certas. E o mais interessante é que o amor do Pai, ele é imensurável. Ele é enorme, ele é gigante. Porque o pai, vendo o seu filho de longe, seu coração se encheu de alegria. A gente vê aqui na passagem que o filho chegou a fazer um discurso, ele preparou um discurso para que quando chegasse na presença do seu pai, ele falasse: Pai, peguei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Deixa eu ter uma vida como um dos teus trabalhadores. Ele tinha preparado esse discurso. Mas quando o pai vê o filho e o filho começa aquele discurso, nós percebemos na palavra de Deus que o filho não consegue falar tudo. Sabe o que eu entendo com isso? É que no momento que esse filho começou o discurso, na frente do pai, o pai se enche de emoção e de alegria e lhe dá um abraço, sem que ele termine o discurso que ele tinha planejado. Tamanho era a felicidade do pai, tamanho era a alegria do pai de reencontrar seu filho. E no momento que ele abraça o seu filho,
ele já fala para o pessoal, ó, prepara uma carne, prepara sandálias, vestes novas e um anel. Esse pai, ele não deu bola para a sujeira que o seu filho estava. Ele não deu bola para o odor que o seu filho estava. Ele não deu bola para o estado que o seu filho estava. Ele simplesmente o amou e já preparou uma nova vida para o seu filho. A palavra diz que ele mandou separar umas sandálias e essas sandálias simbolizam uma nova caminhada. Quando o pai manda trazer sandálias novas, significa que ele traz o seu filho de volta para o seu lado e coloca novas sandálias nos seus pés para que tenha um novo caminhar perto da presença de Deus. Vestes novas significa uma vida longe do pecado. Toda sujeira, toda podridão ia ficar ali, na porteira daquela casa, para fora. E agora ele teria novas vestes, limpas. E também o pai pede para que tragam um anel. E um anel significa aliança. O pai estava se aliançando de novo. E o filho também estava se aliançando de novo com seu pai. Veja o tamanho do amor desse pai. Depois de tudo que um filho fez, solicitou a herança de forma antecipada e precipitada, gastou tudo de forma dissoluta, em festas, em bebidas. Ainda assim, quando esse filho volta, o pai esquece de tudo aquilo e apenas pede para que seu filho fique do lado dele, com sandálias novas, com vestes novas e com um anel. E eu quero dizer uma coisa para você nesse vídeo. Existe honra no retorno. Muitas pessoas pensam que pelo fato de saírem da sua igreja, de darem as costas, tudo acabou. Mas o fato de ter um coração arrependido e de um retorno, existe honra nisso. De repente elas pensam, não, vou voltar para a igreja, mas lá vai ter alguém que vai virar o rosto para mim pelo que eu fiz. Vai ter alguém que vai fazer algum comentário maldoso a meu respeito porque eu saí da igreja dando as costas para todo mundo. Mas o principal motivo de você voltar à casa do Pai é o Pai, é a sua presença. Por isso que existe honra no retorno, sim. E eu quero te dizer uma mensagem no final desse vídeo. Uma vez filho, sempre filho. Não importa os motivos que te levaram a sair da casa do Pai. Não importa as seduções que te fizeram sair da casa do Pai. Mas se tu tiver arrependimento e decidir voltar à casa do Pai, vai ter alguém que vai estar te esperando de braços abertos e com muita alegria. Porque se uma vez você foi chamado de filho, você sempre será filho. Amém, querido? Essa é a mensagem que eu queria passar para ti nesse vídeo. Peço que tu curta, que tu compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas. E deixa o like para nós. Fica na paz, que Deus te abençoe.